Salve Maria, bom dia. Vamos aí para o nosso terceiro dia da novena. Terceiro dia caminhando com Maria nesses 9 meses, né, da gestação dela. Que nós possamos estar com o coração aberto, né, para receber mais um pouco daquilo que ela tem para nós. E se você não conseguiu ainda fazer os dias anteriores, faça, coloque em dia, tá bom? Não deixa de fazer, não. Muitas pessoas têm perguntado, e a novena, ela é uma novena, gente, assim, milagrosa. É algo que acontece real mesmo, de verdade. Se você se entregar com fé, fazer aquilo que Deus tem falado ao seu coração, você vai conseguir receber graças, assim, e às vezes, mini graças, graças grandiosas. Tamanho da graça, não importa. Nós recebemos graças de Deus todos os dias, né? E se você fizer com fé, é um tempo. Eu sei que muitos param pelo caminho, muitos desistem. E às vezes, assim, eu sei que é difícil o dia, mas a gente faz aí em 10, 15 minutos. Tem dia que dá 15, tem dia que dá 20, às vezes fala um pouquinho mais. Mas eu tento fazer o mais resumido para que vocês também não percam tanto tempo do dia de vocês, né? Mas que vocês consigam destinar a Maria um tempinho aí, tá bom? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. Gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Hoje nós colocaremos, né, além das nossas gestantes, aquelas gestantes em que a gente já está em oração, né? Colocaremos também todas as pessoas que estão doentes, que precisam, né, das nossas orações, precisam às vezes receber um pouco desse carinho, desse amor do Senhor. Que o Espírito de Deus hoje, ele invada lugares e invada espaços que nós estamos pedindo para que ele invada, que ele entre, que ele faça. Que ele tome conta de espaços muito pequenos e muito grandes, que ele vá até no nosso mais íntimo, aonde nem nós mesmos conseguimos acessar. Pedimos aí pelas pessoas, né, que estão na rua, pelos desabrigados. Campanha da Fraternidade esse ano fala da moradia, né? Fraternidade e moradia. Tantas pessoas aí, mais de 300 mil pessoas moram na rua no Brasil, e muitas vezes a gente não olha com bons olhos para essa situação, ou às vezes a gente também nem percebe muito por morar às vezes numa cidade pequena, não ver tanta coisa, que a gente não julgue. Hoje eu gostaria muito de deixar isso para que a gente não julgue o que aconteceu, mas que a gente olhe com os olhos da caridade, do amor, porque ninguém está nesse mundo em situações de rua porque muitas vezes querem estar. Às vezes aconteceram muitos problemas com essa pessoa para que ela chegasse até lá. A gente só não precisa analisar a vida de cada um, porque quem somos nós? Jesus já está aí para analisar. Então a gente entrega essa novena de hoje para a campanha da fraternidade, que é agora, né, o Dia Nacional da Coleta, dia 29. Então que a gente também faça essa missão de cristão evangelizador aí também. Peço que o Espírito Santo te conduza nesse dia. Olhe para você, olhe para nós como filhos amados de Deus e nos ensine um pouco mais daquilo que Ele tem para nos ensinar e aquilo que a gente tem para aprender. Eu sei que ainda é um trabalho de formiguinha, é um trabalho pequeno, mas se a gente pudesse compartilhar tudo isso com muitas pessoas,
a gente conseguia, né, espalhar para o mundo. Porque se a gente, muitas vezes a gente fala assim, mas eu não vou passar isso porque às vezes o outro nem vai receber com bons olhos. Nós precisamos evangelizar as pessoas o dia todo, o dia todo. A internet é o meio maior para essa comunicação, então que a gente possa fazer isso sempre, tá bom? Deixo aí nos canais, né, a novena, para que as pessoas possam compartilhar. E vamos que vamos para mais um dia, né? 27 de março. Jacó gerou José, esposo de Maria, do qual nasceu Jesus, que é o chamado Cristo. Portanto, as gerações desde Abraão até Davi são 14. Desde Davi até o cativeiro de Babilônia, 14 gerações. E depois do cativeiro até Cristo, 14 gerações. Mateus 1, do 16 ao 17. José é da descendência de Davi, uma das tribos de Israel que espera o Salvador do mundo a reinar sobre todos os povos. Desde o nascimento do povo de Deus com Abraão, foram 42 gerações até José. Eu sei que esse é o tempo da graça de Deus para o mundo. José vai compreender, pois ele professa a mesma fé de espera que seu povo. José é um homem bom, e eu o amo muito. Estou tomando coragem para conversar com ele. Em minhas orações, peço ao Senhor que me ilumine da mesma forma como preparo o coração dele para receber esta notícia. Rezo agora um salmo que diz: Cantarei eternamente as bondades do Senhor. Minha boca publicará a sua fidelidade de geração em geração. Salmo 88, versículo 1. Sua história faz parte do projeto de Deus. Não temos a família que temos por acaso. Existe uma razão para termos nascido neste núcleo. Maria ainda conta, né? Ainda espera a compreensão de José. Maria ainda está com isso na mente, né? Como será? Como será isso, meu Deus? Como que José vai receber essa notícia? José é um homem bom, e ela diz, né? Que José é um homem bom, e ela ama muito. Então, Maria foi prometida a José, né? Em casamento. A gente sabe, né? Qual foi a história que José... Por que foi José o escolhido, né? Para que seja o pretendente de Maria. José pegou pegou o galho, né? O galinho, e o galinho floresceu. Eu não vou contar toda a história, porque é muita coisa, e a gente que precisava já estar sabendo disso. Mas José foi, entre todos os que estavam lá, todos receberam um galho, e só o de José floresceu. E no caminho, né? E José foi o escolhido, aquele que seria o marido daquela que geraria o Salvador. Ele que seria o pai do Salvador. Eu penso que se na história José, que chegou atrasado, nem era para já ter começado as coisas, quando José chegou, já chegou atrasado. Tudo é vontade de Deus. Presta atenção, que nada é por acaso nessa vida. Nada na nossa vida foi se dado por acaso. Ele chega atrasado, o galho dele que floresce, ele que vai ser o esposo de Maria, ele que vai ser o pai do escolhido, daquele que salvará o mundo. Então não teria como José depois recusar. Se a gente parar para pensar, se ele aceitou toda aquela situação, provavelmente ele aceitaria ser pai. Mas Maria tinha esse receio de contar ainda, porque não sabia qual seria, porque como que ela iria explicar? Como que ela iria explicar para José essa gestação vinda do nada, né? Que não é do nada, a gente sabe, mas como que alguém hoje chegaria e falaria: estou grávida, para um namorado, um pretendente, um noivo, um marido? Como é que conta que está grávida? Aí, José, eu tenho certeza
que é um homem que foi predestinado, assim. Ele foi escolhido com muito amor, né, por Deus. E aí Maria fala, né, que ela pede ao Senhor que ela prepare o coração de José. Então, qual que é a mensagem hoje, né? Hoje a mensagem no ensinamento fala, né, que a sua história já é um projeto de Deus e que nós não estamos na família que estamos por acaso. Então, qual que é a mensagem de hoje? A mensagem de hoje é rezar. Rezar para que o Senhor sempre prepare o coração das pessoas que estão à nossa volta. Às vezes, a gente tem alguém tão difícil dentro da nossa casa, às vezes alguém que não vai à igreja, que não conhece as leis do Senhor, que muitas vezes não participa da vida das crianças, né? Geralmente a mãe participa mais, então ela participa mais da catequese. Muitas vezes ela até faz a catequese com a criança, né? De novo, porque ela tem que fazer as tarefas, ela tem que ler as leituras, e às vezes os pais são um pouco mais arredios nessa parte. Ou às vezes o pai faz e a mãe também fica meio de lado nesse sentido e também não reza muito, não vai à missa. A gente vê muitas vezes, né, que alguns vão com os pais, outros vão com as mães, às vezes vão toda a família. E às vezes essa pessoa é mais difícil, ela não compreende muito. Às vezes um filho, às vezes você tem um filho que é difícil, que tem também essa dificuldade. Então hoje o convite da novena de hoje, ela é um convite a gente rezar. Rezar pela transformação, para que as pessoas... Uma vez eu assistindo uma pregação da doutora Filó, ela disse muito claro, assim, que a gente pede conversão, né? Muitas vezes a gente pede que o nosso marido se converta, nossa esposa se converta, nosso filho se converta, nosso sobrinho se converta, né? A gente pede a conversão para alguém, mas a gente tá errado, porque primeiramente a gente precisa pedir que essa pessoa se abra à conversão. Porque se a pessoa não quiser, ela não vai se converter. Jamais ela vai conseguir estar no caminho de Deus, porque o coração dela não quer, não deseja. Então, primeiramente, antes de pedir, não é que está errado pedir a conversão, mas antes de pedir a conversão, peça ao Senhor que Ele abra o coração das pessoas para que elas se abram à conversão. Então, todos os dias a gente vai pedir isso: Senhor, eu gostaria muito que, se fosse da sua vontade, o meu filho abrisse o coração dele e se voltasse a Deus e fosse convertido mesmo naquilo que Deus tem para a vida dele, para que ele vivesse uma vida melhor, para que ele se arrumasse no mundo, né, se ajeitasse na terra. Então vamos pedir isso, é um dos ensinamentos de hoje. E o outro é você aceitar o lugar em que você está. Quantas pessoas não aceitam a sua família, quantas pessoas não aceitam estar no seio familiar em que estão. Pessoas rebeldes que, não sei por que Deus me deu uma família dessa, Deus me perdoe, meu marido bebe, meu filho usa droga, minha casa é um desastre. Pra que eu tô aqui? Porque você é a luz da sua casa. Quantas vezes o padre na missa ele fala isso pra gente? Que um da casa precisa estar rezando, um da casa precisa estar voltado para Deus, um da casa precisa pedir isso, e ele não pode cair. Ele não tem direito nem de cair, porque é ele que sustenta toda a casa. Então hoje, se você é a luz da sua casa, você é aquela que sustenta ou aquele que sustenta na oração, continua. É um trabalhinho de formiguinha. Todos os dias um pouquinho. Eu dizia isso ontem. Todos os dias um pouquinho. Se todos os dias nós colocarmos um grão de areia, logo nós teremos um balde de areia. Vai demorar? Vai. Mas às vezes pode ser rápido, pode ser que de repente caia um saco de areia dentro daquela vasilha. Assim como caiam bênçãos do Senhor na sua vida e as coisas se transformem mais rapidamente. Nós não sabemos o tempo de Deus. Nós só sabemos que Deus faz isso na nossa história. Então aceite. Aceite o lugar em que você está. Aceite a família que Deus te deu. Aceite tudo o que acontece na sua vida. É fácil? Não. Não é. Mas nós estamos aqui para aprender. Nós temos 9 meses para aprender tudo isso na nossa história. Maria aceitou tudo.
aceitou um dos maiores desafios. Ela podia ser expulsa, jogada fora da cidade. Ela nem sabia se José ia aceitá-la, mas ela disse sim. Eis-me aqui, Senhor. Então que hoje nós possamos ter assim, eis-me aqui, Senhor, e eu estou aqui com o meu coração voltado a Ti para pedir para que aquela pessoa ainda difícil, dura de coração, gelada, que não entende o processo, que ela se abra a Deus, que ela se abra à conversão do Senhor, que ela viva uma vida santificada no local em que Deus colocou ela sempre. Amém? Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a mãe de Jesus, nosso Salvador. Te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência, da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir os teus desígnios. Quero ser fiel a ti, a exemplo de Maria que gerou o Verbo por 9 meses. Também quero gestar teu filho em meu coração, até eu poder dizer como o apóstolo Paulo, já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Nessa novena em que acompanho diariamente os 9 meses da Virgem Imaculada Grávida, eu te peço a graça. Fala para a mãe nesse momento e conta para ela aquilo que o seu coração está pedindo nessa novena, nesse momento de oração. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ora ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Finalizamos mais um dia da nossa novena com muito amor, com muito carinho. Que Deus te abençoe e te proteja. Que hoje seja uma sexta-feira grandiosa, maravilhosa na sua vida. Eu rezo por você, você reza para mim. Vamos compartilhar. Vai no YouTube, dá um joinha lá. Eu sei, gente, que às vezes as pessoas, quando eu via as pessoas falarem isso, eu falava assim, ai, gente, como que a pessoa pede, né, esse negócio? Mas, se a gente curte lá, quando vocês entrarem, o YouTube começa a entregar para mais pessoas. E eu me lembro que teve um ano em que eu fazia a novena e o YouTube chegou a uma pessoa, as pessoas começaram a curtir e chegou uma pessoa que estava passando um problema muito sério na vida e depois ela compartilhou comigo que num dia da novena ela rezou com muita fé, com muita intensidade e algo grandioso aconteceu na história dela. E ela me mandava mensagem me agradecendo e eu disse para ela não me agradecer, para ela só espalmar as suas mãos, virar as suas mãos para o céu e agradecer ao Senhor, porque como quando eu me deixei à disposição dele, ele me fez um instrumento para chegar até ela e ela chegou até Deus e era isso importante, não era eu, não era a minha pessoa, que ela agradecesse a Deus, porque Deus falou com ela naquele dia. Então, quando a gente fala compartilha, passa para as pessoas, é por isso. Às vezes naquele dia vai tocar uma pessoa que está precisando muito ouvir um pouquinho daquilo que Maria tem para contar. Amém? Fiquem com Deus. Sextou para vocês. Um grande beijo. Um coração cheio de paz, de alegria. E que nós possamos realizar tudo o que Deus tem para nós no dia de hoje. Beijo.